Irmãos e irmãs, celebrando hoje este quarto domingo do tempo comum, os domingos anteriores, de modo particular o segundo e o terceiro, nós refletíamos aqui sobre a construção da espiritualidade do tempo comum. Ou seja, nós pensávamos aqui sobre o sentido de vir à missa cada domingo, ouvir a palavra de Deus e, de modo particular, na força do Espírito Santo, o nosso esforço semanal para poder viver isso. Mas para a gente entender a espiritualidade, então nós vamos buscando as referências. E a principal referência para nós torna-se o Evangelho, não só como palavra de Deus, mas principalmente com o testemunho da própria vida de Jesus. Então, primeiramente, vamos recordar algumas coisas. O tempo comum vai ajudar-nos a construir o conceito e a condição de discípulas de Jesus. Então vamos falar de discipulado. Para começar esse discipulado, nós vimos semana passada do Senhor que chama, que passa pelas realidades, aonde a pessoa vive, o pescador, aquele que está trabalhando. Nós vimos também lá no segundo domingo, com João Batista, descobrindo a identidade de quem chama. Quem chama é o Cordeiro de Deus, quem chama é o Filho de Deus. Mas ele chamava para uma tarefa, para uma missão. Quando então nós ouvimos nos domingos anteriores que a proposta de Jesus primeiro era conversão, convertei-vos porque o reino de Deus está próximo. E esta conversão implicava então o ideal da salvação. Então, se pudéssemos resumir esses 3 domingos anteriores, começo desse tempo comum, eu diria chamado, discipulado, missão e salvação. Esses 4 elementos começam então a formar a espiritualidade desse tempo. Ou seja, o que isso tem a ver conosco? Por que então celebrar o domingo? Por que ir à missa? Qual é a continuidade que nós estamos conseguindo levar daqui como um rito, como uma celebração, como um ambiente, acima de tudo, do encontro com Deus, para justamente continuar isso na vida. Quero partilhar com vocês uma experiência que tive esta semana. Sempre na última semana de janeiro, o padre dedica para ir no encontro de professores de liturgia do Brasil. Cada ano nós vamos a um lugar. Este ano nós tivemos em Palmas, Tocantins. Uma igreja de 30 anos apenas. A Arquidiocese de Palmas tem apenas 30 anos. O que encontrei lá? Uma igreja em construção. Ou, como se diz lá, uma igreja a se construir. Ou seja, tudo lá ainda está no começo, tudo lá ainda está no chão batido ou ainda na primeira camada do cimento, a catedral ainda não está pronta. E eu pensava em tudo isso, o que é essa igreja? A igreja que vai encontrar na palavra de Deus esta força, esse entusiasmo, esse empenho,
esse testemunho para dizer: nós, como cristãos presentes nesta igreja, queremos, acima de tudo, viver o Evangelho. Nossa realidade. Como então nós enxergamos a nossa condição de discípulos, de seguidores de Jesus, de participantes da Eucaristia dominical, do que temos, do que já construímos? De onde vem tudo isso? Qual é a nossa motivação? Qual é a nossa força? Qual é a nossa disposição de caminhar esta igreja? Eu fazia esse comparativo. Nós aqui pelo menos 300 anos. E lá aquela igreja com 10% desta caminhada. Então, caríssimos, a minha tentativa de reflexão é simplesmente dizer: como de fato o Evangelho está sendo um acontecimento na nossa vida? Como de fato o Evangelho está nos motivando a esta condição de cristãos? Conseguimos perceber então que a cada domingo esta condição, essa identidade de um seguidor de Jesus é algo real na minha vida? Eu ficava pensando em cada um de vocês, o modo como rezamos aqui, o modo como partilhamos a palavra, o modo como celebramos. Isso tudo tem os ajudado a encontrar Jesus? É uma pergunta que vos faço. O modo como nós estamos sendo igreja, matriz, o modo como nós estamos sendo paróquia, o modo como cada um está seguindo a Jesus, nós saímos daqui pelo menos podendo dizer: eu fui à missa na matriz e consegui rezar? O pecado que eu não quero levar é justamente de que diante de Deus alguém possa dizer: as missas da matriz eram missas que não me ajudavam a rezar. Então, caríssimos, aonde que eu quero chegar com tudo isso? Justamente nas bem-aventuranças de hoje. As bem-aventuranças é justamente o resumo de um grande projeto de Deus. As bem-aventuranças são, segundo os estudiosos, uma grande atualização dos 10 mandamentos, uma grande atualização daquele ideal da aliança feito com as 12 tribos de Israel, e que hoje aquela multidão que também subiu a montanha, a multidão que sobe a montanha em cada missa que vai, é a mesma, ou seja, a igreja que nasce a partir de Jesus Cristo. Talvez o grande risco e o grande cuidado que devemos ter é que a nossa fé não seja teórica, que a nossa fé não seja apenas abstrata, mas as bem-aventuranças são o bilhete da santidade, são o bilhete que vai constituindo a nossa identidade. Ou seja, como se reconhece o cristão? Como se reconhece aquele povo que vai à missa da matriz? Como se reconhece o povo que pertence àquela paróquia? E aí a gente olha hoje esta belíssima liturgia que primeiramente nos ajuda a entender o conceito de pobre a partir de Jesus. Lembremos-nos, o pobre no Antigo Testamento, ele é expressão do pecado. É pobre aquele que tem uma ferida, é pobre aquele que tem uma cegueira, aquele que tem uma mudez, aquele que tem uma paralisia,
aquele que tem uma lepra, aquele que tem um pecado grave. E por isso este pobre não participa dos ideais de Deus. Qual é o conceito de pobre hoje? Não só numa dimensão social, numa condição, numa posição sociológica, mas também o pobre que é aquele pobre em espírito, ou seja, aquele que cria o espaço para Deus poder agir. Então, caríssimos, a primeira finalidade da palavra de Deus hoje é na construção desse discipulado, entendermos os destinatários da salvação, e dos quais, então, os primeiros são os pobres. Esses pobres, então, que eram tidos exclusivamente como pecadores. Então, olhar para a palavra de Deus hoje é justamente entender o que Deus quer, quem Ele quer, a quem Ele se dirige. E Ele se dirige àqueles, então, aos quais o mundo, a própria prática religiosa da época, colocava como pecador, colocava como pobre, colocava como excluído. Então, se a gente não entende quem é o destinatário da salvação e por que ele é o destinatário da salvação, a gente não vai entender também por que Jesus nos chama a sermos discípulos e, como discípulos, anunciadores de uma salvação. Então, caríssimos, se cada domingo a gente vem para a missa para rezar, para formar a nossa consciência cristã, nós vamos aprendendo quem são os destinatários do nosso anúncio, ou seja, aqueles que toda a sociedade coloca ainda como pecador. Por isso, esta pobreza, ela vai também numa ordem social, mas ela vai também nesta ordem espiritual. O pobre em espírito, acima de tudo, torna-se um dom, torna-se uma qualidade, torna-se uma virtude. Ou seja, porque o pobre em espírito, ele vai aprendendo a considerar principalmente o desapego como um elemento fundamental para a sua vida. Ele não se apega às coisas, é diferente do sentido do elemento básico para a subsistência, daquilo que é fruto do trabalho e do esforço, mas o que eu quero dizer aqui é aquele apego que nos torna puramente terrenos, que nos torna insensíveis, que nos torna incapazes de partilhar aquela insensibilidade às necessidades do outro. Por isso que eu digo que esta pobreza em espírito é uma virtude, é uma meta, é um desejo e é, acima de tudo, uma ação na nossa vida. Então, viver o sentido das bem-aventuranças, viver o sentido do nosso discipulado, saber por que vamos à missa aos domingos, o nosso esforço de acolher essa palavra começa com este desapego. Uma palavra que vai ensinar o discípulo a ser pobre. E esse pobre é aquele que precisa de Deus. Esse pobre é aquele que busca Deus. Este pobre é aquele que quer encontrar em Deus a salvação. Por isso, pensar as bem-aventuranças como um grande projeto de vida. Eu deixo para vocês, ou para nós, quero também fazê-lo ao longo desta semana,
que cada dia a gente possa meditar uma bem-aventurança. Então guarde bem, Mateus capítulo 5, é do 1º ao 12º versículo. Bem-aventuranças, o meu material de oração ao longo desta semana. E a cada dia, e a gente vai contar, vai dar certinho até o próximo domingo. E aí eu já adianto o evangelho do próximo domingo, que vai ser como ser sal e luz do mundo. Será sal e luz do mundo quem tiver o espírito das bem-aventuranças. Então, fique esta tarefa de cada dia pegar uma. Então, começando hoje, bem-aventurados os pobres em espírito. Hoje, depois que você comungar, nas orações da missa, Senhor, como eu posso ser pobre em espírito? Como que eu posso enxergar concretamente isso na minha vida? Eu não preciso falar muito. Deixe que as bem-aventuranças falem na nossa vida. Então, caríssimos, nos comprometamos com a palavra de Deus e fique esta tarefa, para que cada dia a gente possa meditar, sempre com esta pergunta básica: como esta bem-aventurança se realiza na nossa vida? Que o Espírito Santo nos dê esta graça. Caríssimos, que nossa semana nos ajude também a pensar que igreja que nós somos em Pindamonhangaba, que igreja nós somos, acima de tudo, como aquela que revela as bem-aventuranças. Que o Salmo de hoje nos ajude a dizer: bem-aventurados, felizes somos nós, porque somos pobres e necessitados de Deus. Uma boa semana a todos.